Olá, bem-vindos vocês mais uma vez, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Vamos dar prosseguimento aqui ao curso completo de Informática para Concurso Público, módulo 3, planilhas, Excel e Calc. Já nas questões, já vimos assunto teórico suficiente para você dominar bem a matéria, para você entender rapidamente aquilo que cai em prova. E a gente só vai agora realmente testar esse conhecimento todo com as questõezinhas que eu selecionei para vocês. Foram muitas questões, eu selecionei mais de 100 questões. O material pode ser encontrado novamente aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente vai evoluir, caso haja necessidade, né, de mudar. Vocês receberam algumas questões nesse material, talvez não todas, eu não sei se realmente consegui preparar a tempo todas. Eu estou aqui gravando no dia anterior à exibição dessa prova. Hoje é dia 28 de abril, essa aula está sendo disponibilizada para você no dia 29 de abril e eu ainda não terminei de fazer a formatação desse material, ok? Mas você está recebendo o material aqui embaixo, vai conseguir baixar esse material e pelo menos pegar as primeiras questões e a gente está comentando elas. Vamos voltar para a questão número 2, foi uma questão que eu deixei porque faltavam algumas teclas na questão. Vamos ver a questão número 2, tira o background, está aqui, questão número 2, vamos aparecer embaixo. E nós temos o seguinte, com relação ao aplicativo Excel e a figura acima, que mostra uma planilha em edição nesse aplicativo, assinale a opção correta. Então a letra A diz o seguinte, ao se clicar na célula D3 e em seguida pressionar a tecla Delete, então ele quer D3 está aqui, certo? E em seguida pressionar a tecla Delete, o conteúdo da célula D3 será apagado, correto. E o conteúdo da célula D4 será movido para a célula D3. Essa é a parte que está errada, né? Ele está querendo dizer que esse número 21 vai subir aqui para D3? Não. A célula D3 simplesmente ficará vazia. É isso que acontece, certo? Então, até a parte do apagado está ok. A partir daí já não está, certo? Os números 18, me permita sair um pouquinho aqui da tela, tá ok? Você não vai precisar se preocupar, eu vou voltar já já, mas só sair um pouquinho para a gente ler tudo. Os números 18 e 24 aparecerão respectivamente nas células E2 e E3 ao final da seguinte sequência de ações. Então, E2 está aqui e E3 está aqui. Então, nessas duas células aparecerão respectivamente os números 18 e 24. Certo? Então, eu clico na célula E2, digito igual C2 mais D2. Essa fórmula, C2 mais D2, vamos limpar de novo aqui, porque eu apaguei ali, não vai adiantar, né? Então, a gente vai fazer aparecer aqui e aqui, respectivamente, 18 e 24. Certo? Então, a primeira coisa que ele manda é clicar em E2, ou seja, clicar nesta célula e digitar igual C2 mais D2. Ora, igual C2 mais D2, isso aqui vai ser igual 10 mais 8. Portanto, o resultado disso aqui é 18. Portanto, realmente, o 18 dessa célula, ok, confirmado. Certo? Aí ele pede que eu tecle Enter para confirmar a operação, certo? Clico novamente na célula E2, que agora vai conter já a nossa fórmula. Então, eu vou clicar novamente que contém essa fórmula. Vou clicar no botão copiar. Aí, vou clicar na célula E3 e clicar no botão colar. Quer dizer, eu vou clicar aqui embaixo, na célula E3 e vou colar. Agora, eu vou voltar a aparecer. Imagine, eu vou colar a fórmula C2 mais D2. Eu vou colar ela uma célula abaixo. Você lembra o que acontece quando você copia e cola uma fórmula? Exatamente, a fórmula ela é atualizada. Então, a fórmula que vai ser colada aqui na célula E3, certo? Vai ser igual C3 mais D3. Ela terá sido atualizada da fórmula original. C3 mais D3. O resultado disso é C3 mais D3, 11 mais 13, 24. Então, confirmado realmente, o que aparece na célula E2 é 18, o que aparece na célula E3 é 24. Resposta, letra B. Tudo ok. Aí você pode, vamos tentar ver as outras, a gente não precisaria ver as outras alternativas porque você já achou a resposta, mas não é isso que eu quero que você entenda, a gente perceba como se pergunta, certo? Então, vamos limpar aqui. A letra C diz, ao se aplicar um clique simples na célula B1,
Então, B1 está aqui, um clique simples e um clique duplo na célula D1, um clique duplo aqui, certo? Será selecionado o grupo de células formado por B1, C1 e D1. Não! Quando você dá um clique simples em B1, você seleciona ela. Quando você dá um clique duplo em D1, você habilita para editá-la, mas não seleciona. Ele está dizendo que seleciona tudo isso. Para selecionar C1, B1 e D1, você deveria clicar em B1, segurar o botão do mouse e arrastar até D1. Aí você seleciona as três, B1, C1 e D1. Então, seria clicando e arrastando, e não clicando e depois dando duplo clique. Porque, vamos ver essa história do duplo clique, ó. Na hora que você... só um detalhe, eu consegui fazer o negócio funcionar aqui, pessoal, ó. Mais ou menos, tá? Mas eu consegui aqui, tá correndo um pouquinho, mas eu consegui fazer funcionar. Vê, B1, dei um clique simples. Agora D1, duplo clique. Eu estou editando D1. Se eu quiser selecionar as três, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que clicar em B1, segurar o botão do mouse e arrastar para cá, ok? É isso que faz a seleção. Ou então, clicar nessa célula, segurar Shift e clicar na célula D1. É o que ele mandou, selecionar. Não é com clique depois duplo clique. É um arrasto ou então o uso da tecla Shift, ok? Vamos lá, voltar para a nossa questão. Limpa a tela aqui. Certo? Limpa a minha tela comigo, inclusive, né? A letra C está errada. A letra D diz: o procedimento sucessivo de se clicar na célula E2, digitar a sequência de caracteres igual B2 mais C2 mais D2 dividido por 3 e teclar Enter, fará que seja exibido na célula E2 o número 12, ou seja, a média aritmética das células B2, C2 e E2. Não, porque isso aqui vai dividir o D2 por 3, D2 é 8, por 3 dá 2,3333, mais 10 mais 18, vai ser 28, 30. 30, o resultado desse cálculo aqui vai ser 30,3333, certo? Não vai ser a média, não vai ser 12. Para que fosse 12, lembrando todos, eu deveria colocar entre parênteses essa expressão aqui. Colocar entre parênteses faz com que essa soma seja feita primeiro. Isso aqui vai dar 36. E depois se divide por 3. E aí sim dá 12. Portanto, faltam os parênteses para que a resposta seja certa. Letra D está errada. Certo? Olha só, a letra E, ou letra E, como queira chamar, ao selecionar as células B3, C3 e D3, e se clicar em seguida no botão de somatório, aparecerá uma caixa de diálogo com diversos tipos de fonte que permitirão ao usuário definir as fontes. Ele está perguntando, dizendo que esse botão aqui é para alterar o tipo da letra, mas não, esse botão aqui é o botão autossoma, que na verdade eu nem sei se tem dois S. Eu acho que é dois S, né? Mas o que importa é o botão de somatório. A função deste botão é permitir o cálculo de soma. Você seleciona as células, clica nesse botão e aí ele vai dar a soma. Por que não testar agora, não é verdade? Vamos lá. Por que eu estou tirando a minha câmera? Eu espero que esse tira a câmera, bota a câmera, tira a câmera não cause nenhum tipo de travamento aqui. Eu espero. Vamos lá. Pronto, cadê? Está no Windows, mas eu quero o Excel como estava. O Excel, por favor. Aqui, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aqui, por exemplo, algo do seguinte tipo. Cadê? Vou botar aqui 34, 56, 23, certo? Eu vou selecionar as três e vou aqui em cima clicar no botão de soma. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pronto, ele está aqui. Um clique. Agora, que lástima, peraí. Vamos colar aqui perto, porque a gente consegue ver. Pronto, ó, aqui, ó, que legal, certo? Então eu vou clicar aqui no soma e ó, só isso. Criou-se aqui embaixo a função soma automática para as minhas células que eu tinha selecionado. Não é para alterar o tamanho da fonte, certo? Então, tá aí a nossa autossoma, né?
Portanto, a questão número 2 foi respondida, né? Questão número 2 fica com a letra B, né? Resposta letra B. Vamos lá. Prosseguindo agora, a questão de número 6, porque a gente viu a 4, viu a questão 5. Vamos para a questão de número 6. Essa questão é muito legal, certo? Ela traz algumas fórmulas aqui e tal. Então, o que está se perguntando é o seguinte. Uma das funções apresentadas a seguir, quando inserida na célula C10 dessa planilha, terá como resultado o valor 17. Tal função é. Aí você vai fazer o seguinte. Uma delas responde com 17. Ok? Uma delas vai ser respondida com 17. A gente vai ter que testar. E por que não testar agora, né? Média de A1 e E1. Então, a média entre A1 e E1 não é 17, com certeza. 135 mais 7, 135 mais 7, 142. 142 dividido por 2, 71. Então, a média, isso aqui é a média entre apenas a célula A1 e a célula E1. Certo? O resultado disso é 71, não é 17. É justamente a inversão dos números dos valores. Então, não é o que eu estou procurando. A letra B, ela manda contar os números de A1 até F6. Então, ela manda contar os números, ó, aqui. Pronto. Quantos números aparecem em células de A1 até F6? Certo? Esse intervalo todo. Aí você vem aqui, 1, 2, 3, porque eu não contei isso aqui porque isso é um texto, não é um número, tem a letra A ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, opa, esquece, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pronto. Existem 17 células contendo números, essa aqui não. Existem 17 células contendo números, o resultado dessa função aqui é 17, ok? Rápido e rasteiro, tá? Fatorial, para que serve a função fatorial, a função EXP, são funções mais complicadas e, sinceramente, eu não lembro o que cada uma delas faz. Eu acho que não seria nem necessário a gente aprender. A gente não aprendeu essas funções porque elas são funções, assim, inúteis para a maioria, certo? Então, eu não vou aqui explicar para não perder tempo mostrando uma coisa que eu sei que não vai cair, certo? Mas eu já achei a resposta continua. Essa aqui, João, dá para responder essa aqui, a soma? Dá. Olha só, lembra, eu tenho aqui uma função soma, né? Existem dois argumentos aqui, B2 até C3 e o máximo entre A6, B6 e C6. Pronto, eu vou calcular quem é o máximo de A6, B6 e C6. Vamos limpar isso aqui, pelo amor de Deus, já está ficando feio. Então, o máximo entre A6, B6 e C6. A6, 110, B6, 120 e C6, 130. Então, o máximo é 130. E eu vou somar com B2 até C3. B2 até C3. Essa soma, 201 com 44, dá 245. Então, 245, tá? Pronto, a soma entre 245 e 130, 375. Portanto, o resultado da letra E seria 375, ok? Rápido, fácil, tranquilo, não tem muita dor de cabeça, que eu sei que você já sabe isso. Vamos focar no que interessa. Deixa a EXP para lá, deixa a fatorial para lá. Vamos focar no que interessa. Você até pode pesquisar se quiser. Eu acho inútil, eu acho que é perder seu tempo, certo? Questão número 7. No Microsoft Excel 2007, portanto, desculpa, eu lembrei de fazer, a resposta é a letra B, ok? A resposta aqui é a letra B. Opa! B, tá? Questão de número 7. Desculpem. No Microsoft Excel 2007, por padrão, o grupo Estrutura de Tópicos encontra-se na faixa de opções da guia. Em qual guia encontra-se o grupo Estrutura de Tópicos? Novamente, uma questão do tipo onde está o OLE. Você tem que mergulhar no Excel, como nós vamos fazer agora. Deixa eu ver aqui, ó.
A gente vai ter que ver, mas eu acredito, deixa eu ver que está em dados, acredito. Tem que ter alguma coisa aqui, obter dados externos, classificar ferramentas. Pronto, é esse o grupo que ele está perguntando. O grupo chama-se Estrutura de Tópicos e ele está em qual guia? Ele está na guia Dados, certo? Agora, sinceramente, pergunta 1. Para que serve isso aí? Tem um bocado de ferramentas interessantes aí. Tá? Pergunta 2. Prova alguma coisa do teu conhecimento, saber que ele está aqui, sinceramente, é um absurdo. Mas esse tipo de questão aparece. É bom, sei lá, se você puder decorar, ver alguma coisa aí, é bom porque infelizmente, algumas bancas têm por costume fazer esse tipo de questão. Eu acho absurdo, mas quem sou eu para achar nada, né? Bom, vamos lá. Voltando aqui. Tá, observe a figura a seguir que apresenta uma planilha do Excel 2007 em português do Brasil, ok? E aí nós temos o seguinte, Biblioteca Nacional, vários valores e ali maior entre todos, 75. Você já está de olho no que é que isso é, né? Maior entre todos, o maior valor encontrado entre todos, certo? Na planilha, em D9, foi inserida uma expressão que indica o maior número entre todos no intervalo B3 até B7. Assinale a alternativa que indica as expressões que foram inseridas em B9. Não é as impressões que foram inseridas, certo? As expressões que podem ter sido inseridas em D9. Porque eu não vou inserir duas, eu vou inserir uma delas, certo? E você sabe que para descobrir o maior, ou você usa máximo de B3 até B7, que é o intervalo que está pedindo aqui, máximo de B3 até B7. Só isso. Bom, a resposta pode ser essa, a resposta acabou. Não é possível. Não é possível. Realmente, aqui não tem porquê ser E comercial, não tem porquê. E B3 até B7, ponto e vírgula 1 não pode ser. A resposta já é essa aqui, acabou. Eu ia tentar selecionar a resposta, mas baseado nisso. Mas vamos lá. A outra opção é a função maior, como nós já vimos. Maior de B3 até B7, desde que seja o primeiro maior. Então, na função maior, é obrigado a você dizer qual é a posição no ranking que você quer. E isso é feito por essa alternativa, letra B. Né? Essa aqui está errada. O cara deu colher de chá demais. Essa questão foi muito fácil. No instante você resolveria essa, sinceramente. Né? Podia dar um pouquinho mais de dificuldade, botar uma ou duas alternativas e tal. Vamos lá. Observe a seguir a figura, essa é a questão de número 9, observe a seguir a figura que representa uma planilha criada pelo Microsoft Excel 2007 Brasil, certo? Biblioteca Nacional, quantidade de livros e tal. Para determinar os valores mostrados em C1 e C12, foi empregada a função soma-se, que adiciona os valores da coluna E, se caso a coluna B for livro ou periódico, assim, além do conceito de referência absoluta. Nesse contexto, a expressão inserida foi: você não tem problema para resolver isso. Se você não souber soma-se, o que é referência absoluta? Referência absoluta ou referência fixa é você, em vez de escrever, por exemplo, B9, escrever algo como cifrão B, cifrão 9, ou cifrão B9, ou simplesmente B, cifrão 9. Acabou. Me diga, não é jogo da velha, hashtag, não é arroba, não é e-comercial, é cifrão. Letra D. Certo? A função soma-se, a gente sabe como é que faz. A função soma-se, a gente usa o seguinte: soma-se o intervalo do critério que eu estou procurando. Então, assim, por exemplo, de B... ainda tem que ver a foto aqui. De B5 até B8. Então, seria isso aqui, ó. Soma-se de B5 até B8, devia ter olhado aqui, era mais fácil, né? B8, procurando, por exemplo, por livro
ou por periódico, mas aí o engraçado é que ele colocou a célula B11 aqui, ó. Como ele colocou a célula B11 aqui, significa que o que vai pesquisar aqui nessa fórmula está na B11. Quando ele arrastar para baixo, o que vai aparecer aqui é a atualização de B11 para B12, pesquisando pela palavra periódico, certo? É por isso que ele está fixando os conteúdos que eles não podem atualizar. Esses aqui não podem, mas o B11 vira B12 quando eu arrastar para baixo, certo? Mas a resposta, a alternativa, você teria achado simplesmente pela noção do que é cifrão. Se eu quisesse pegar pesado, eu teria colocado todas as alternativas com cifrão, sendo que algumas com o cifrão sem ser onde deveria colocar, algumas outras com o cifrão a mais, ou eu ia poder misturar e fazer muita coisa. Então, de B5 até B8 eu procuro por livro. Na verdade, ele escolheu procurar pela célula B11. E eu vou somar o que tem de C5 até C8, ou aliás, de E5 até E8. Pronto. Então, eu indico o intervalo onde eu vou procurar o critério, eu indico qual é o critério, depois eu indico qual é a soma. A gente já viu isso, o intervalo da soma, a gente já viu a soma assim. O que ele está mandando fazer é procurar de B5 até B8 quando aparece o mesmo que tem em B11, certo? E depois somar de E5 até E8. Quando eu puxar essa fórmula para baixo, aqui, para construir essa segunda fórmula, só quem vai atualizar é o B11. Ele vai atualizar para B12. E quando atualizar para B12, o que vai acontecer? Ele vai procurar nos mesmos intervalos, porque esses intervalos não alteram, não vão se atualizar. Ele vai começar a procurar por periódico. Simples assim, certo? Precisa você se preocupar com a função soma-si? Não, era só ir direto no foco do cifrão e você ganhava essa questão. É fácil. Eu podia ter dificultado mais. Eu tô percebendo que eu sou muito mais malvado do que o elaborador da prova, sinceramente, porque essa foi entregue na mão do candidato, na boa. Questão número 10. A FGV faz essa também. As melhores, umas das melhores, FGV, VUNESP fazem questões maravilhosas. A CES-Gran Rio também faz questões muito boas de Excel. Observe a figura a seguir, representa uma planilha criada pelo Excel. Na planilha foram realizados os procedimentos a seguir. Em E6 ou E6 foi inserida a expressão que indica a média aritmética entre valores contidos de A3 nas células A3 e E3. Então, olha só. Olha só. Em E6, cadê E6? Está aqui. Foi inserida a expressão que indica a média aritmética, portanto, igual média, entre os valores contidos nas células A3 e E3. A3 e E3. Só essas duas, eu só quero a média dessas duas. A3 tem 10, E3 tem 40. 10 mais 40, 50. Dividido por 2, 25. Foi realmente esse o valor que apareceu aqui, ok? Pronto. Aí você já tem, não tem a resposta? Tem a resposta, já tem. Não é média de A3 até E3. Não é média de A3 até E3. Certo? Não é média de A3 e E3. É média. Média de A3 e E3. A resposta já é a letra A. Mas aí o resto que ele pergunta. Em E7 foi inserida uma expressão que indica a média aritmética entre todos os números no intervalo de A4 e E4. Agora, olha como ele falou, no intervalo de A4 e E4. Então, é para calcular a média aritmética, portanto, a função é média. De A4 até E4, confirmando a resposta letra A. Ok? Tranquilo, vamos lá, tá tranquilo, tá tranquilo. São questões simples, fáceis, a gente responde rápido, rápido. Opa, uma questão de função si. A gente viu função si agora há pouco, algumas aulas atrás, a gente viu a função si. Observe a figura abaixo que representa a planilha criada no Excel 2007. Na planilha foram realizados os seguintes procedimentos. Os dados contidos nas células A4 a E8 foram digitados. A planilha já está lá, não precisa nem dizer isso. Em F5, foi inserida uma expressão para determinar a média aritmética entre as células C5 a E5. Expressões semelhantes foram inseridas em F6, F7 e F8. Então, o que foi aqui, por favor? Primeiro, em F5,
ou seja, aqui, foi inserida uma expressão para determinar a média aritmética entre as células C5 a E5. Expressões semelhantes foram inseridas aqui, nas demais embaixo. Então, ou seja, cada uma dessas células da coluna F é a consequente média, a respectiva média da linha em que ela se encontra. Ok? Então, o que ele está mandando é o seguinte, aqui ele escreveu igual média de C5 até E5. Pronto. E aí, quando ele pegou aqui pelo quadradinho e arrastou para baixo, né, a alça de preenchimento, vamos lá, vamos desenhar aqui, ó, ele pegou aqui e arrastou para baixo pela alça de preenchimento. Então, foram criadas as médias subsequentes de baixo, né, igual média de C6 até E6, igual média de C7 até E7, igual média, foram construídas pelo programa, ok? C8 até E8. Eu não precisava nem estar repetindo isso, eu não sei porque eu estou perdendo tempo fazendo isso, porque você já sabe disso, certo? Em G5, ou seja, aqui, em G5, foi inserida uma expressão que mostra o conceito MB se a média em F5 é maior ou igual a 7. MB deve ser muito bom. B, se ela for menor que 7 e maior ou igual a 4. E I deve ser inferior, insuficiente ou alguma coisa, algum termo politicamente correto, porque não pode dizer ruim, não pode dizer que é péssimo, certo? Se for menor do que 4. E as células semelhantes, as expressões semelhantes foram inseridas em G6, G7 e G8. A expressão inserida em G5 foi, ora, eu posso fazer assim, ó, se, perceba, se a célula F5, que é a média, for maior ou igual a 7, então vai aparecer muito bom. Já começa assim, certo? Se F5 for maior ou igual a 7, porque ele está mandando, vai mostrar o conceito MB, se a média em F5 é maior ou igual a 7. Pronto. Então, se F5 for maior ou igual a 7, MB. Olha, aqui já está errado, está dizendo menor ou igual a 7. Então, corta essa bem feita aqui. Certo? Aqui, a letra A também está dizendo F5 menor ou igual a 7. Então, corta ela. Portanto, ficamos com duas alternativas. Certo? Aí, é claro que a gente vai precisar de uma outra função se aqui, né? Porque ela já vai testar o seguinte. Se a célula F5, porque se ela não for maior ou igual a 7 é porque ela é menor, ela só vem para cá se isso aqui der não, certo? Então, se F5, vamos supor, eu poderia fazer assim, for maior ou igual a 4, então vai aparecer bom. Se não, vai aparecer insuficiente. Fecho o parênteses maior, pronto. Então, perceba, a fórmula pode ser esta. Ela pode ser desse jeito. Aí você olha aqui, mas João não tem nenhuma delas. Nenhuma delas. Se você perceber aqui, ele está usando o teste F5 menor do que 4. Você usou aqui o teste F5 maior ou igual a 4. Tudo bem, mas eu posso fazer F5 menor que 4. Só que se o F5 for menor do que 4, então eu vou ter que alterar os valores lógicos aqui para fazer sentido, né? Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Se F5 for menor do que 4, é menor do que 4, sim, então insuficiente. É menor do que 4, não, então bom. Portanto, eu inverti a posição aqui, conforme a gente viu nas últimas aulas de lógica, né? Essas misturinhas, mas eu inverti aqui, eu vou ter que inverter as duas posições. Se eu tivesse mantido, olha só o que está escrito aqui. Se F5 for menor do que 4, então coloque bom, está errado. Se F5 for menor do que 4, ele tem que colocar irregular, insuficiente. Então, isso é o certo. Se F5 for menor do que 4, apresente I. Se F5 não for menor do que 4, é porque ele é 4 ou maior, então apresente B. Ok? O teste lógico aqui está correto. Ele vem para cá se for verdadeiro e vem para cá se for falso. Certo? E aí depois ele faz a análise correta com F5 menor do que 4. Portanto, resposta letra D. Ok? Uma questãozinha assim para animar, porque sinceramente, viu, as questões estavam muito bestas, muito simples. Você responderia elas
ou muito rápido, muito tranquilo, só se ligando. Se você não tinha se ligado ainda no que eu apresentei para você, foi bom, porque agora se essas questões aparecerem para você, nenhum susto, nenhum medo, nada de estranho, concorda? Você já está preparado para os seus olhos não se fixarem apenas na questão em si, na fórmula em si, mas nos macetes ao redor, ok? Fica ciente de que essas questões vão ser tranquilas, mamata para você responder na sua prova, ok? Fica com Deus, um abraço e até a nossa próxima questão número 12. A nossa próxima aula a gente começa a questão número 12. Um abraço, fica com Deus.